Bom, então estamos aqui no nosso 25º, 26º, agora, perdi, dia 22 de abril de 2025. Grupo de leitura do livro 1, Capital Marx. Estamos aqui, então, indo para o capítulo 9, taxa e massa do mais-valor. Vou começar a leitura aqui. Só um gole d'água. Deixa eu só ajeitar aqui a tela para ficar mais fácil a leitura. Estão vendo bem o texto aí, né? Vamos lá. Neste capítulo, como anteriormente, o valor da força de trabalho, isto é, da parte da jornada de trabalho necessária para a reprodução ou conservação da força de trabalho, será suposto como uma grandeza constante, dada. Pressuposto isso, com a taxa é dada, ao mesmo tempo, a massa de mais-valor que o trabalhador individual fornece ao capitalista num determinado período de tempo. Se, por exemplo, o trabalho necessário é de 6 horas diárias, expressas numa quantidade de ouro de 3 xelins, que é igual a 1 thaler, então o thaler é o valor diário de uma força de trabalho, ou o valor do capital adiantado na compra de uma força de trabalho. Se, além disso, a taxa de mais-valor é 100%, esse capital variável de 1 thaler produz uma massa de mais-valor de 1 thaler, ou o trabalhador fornece diariamente uma massa de mais trabalho igual a 6 horas. Mas o capital variável é a expressão monetária do valor total de todas as forças de trabalho que o capitalista emprega simultaneamente. Seu valor é, assim, igual ao valor médio de uma força de trabalho multiplicado pelo número de forças de trabalho empregadas. Dado o valor da força de trabalho, a grandeza do capital variável está, pois, na razão direta ao número de trabalhadores simultaneamente empregados. Se o valor diário de uma força de trabalho igual a 1 thaler, um capital de 100 thalers precisa ser desembolsado para explorar 100 e de N thalers para explorar N forças de trabalho diariamente. Da mesma forma, se um capital variável de 1 thaler, o valor diário de uma força de trabalho, produz um mais valor diário de 1 thaler, um capital variável de 100 thalers produz um mais valor diário de 100, e um de N thalers produzirá um mais valor diário de 1 thaler vezes N. A massa do mais-valor produzido é, assim, igual ao mais-valor fornecido pela jornada do trabalho do trabalhador individual, multiplicado pelo número de trabalhadores empregados. Mas como, além disso, dado um certo valor da força de trabalho, a massa do mais-valor produzido pelo trabalhador individual é determinada pela taxa de mais-valor. Segue-se que a primeira lei, a massa dos mais-valor produzido é igual à grandeza do capital variável adiantado multiplicado pela taxa de mais-valor, ou é determinado pela relação composta entre os números das forças de trabalho simultaneamente exploradas pelos mesmos capitalistas e o grau de exploração da força de trabalho individual. Cara, quando acontece isso. Vamos aqui para o 202. Na edição francesa autorizada, a segunda parte dessa frase foi redigida da seguinte forma: ou ela é igual ao valor de uma força de trabalho multiplicada pelo grau de sua exploração e multiplicada pelo número das forças de trabalho simultaneamente exploradas. Chamemos, portanto, M a massa do mais-valor. Mzinho, o mais-valor fornecido pelo trabalhador individual no dia médio. Vzinho, o capital variável diariamente adiantado na compra da força de trabalho individual.
V maiúsculo, a soma total do capital variável, F minúsculo, o valor de uma força de trabalho média, a linha dividido sobre A, entre parênteses, trabalho excedente sobre o trabalho necessário, o seu grau de exploração, e N, o número de trabalhadores empregados. Temos, então, que M, ou seja, a massa do mais-valor, é Mzinho sobre V, vezes Vzão, ou Fzinho vezes a linha sobre A, vezes N, né? Então, só traduzindo, Mzinho sobre V é o valor do trabalhador individual dividido pelo capital adiantados para o trabalhador individual, vezes a soma total do capital variável, ou Fzinho, o valor da força de trabalho média, vezes o grau de exploração, né, a linha sobre A, e N, o número de trabalhadores. Então, são duas formas de você calcular o mais-valor. Né? Uma é pelo mais-valor gerado por empregado, vezes o capital empregado, a outra seria uma conta mais física, né? O número de trabalhadores. Caio, aí no caso é a massa de mais-valor, né? De mais-valia, né? Isso, exatamente. A emissão, né? A massa de mais-valor. Aqui está esse pressuposto não apenas que o valor de uma força de trabalho média é constante, mas que os trabalhadores empregados por um capitalista se reduzem aos trabalhadores médios. Em casos excepcionais, o mais-valor produzido não aumenta na mesma proporção do número dos trabalhadores explorados, mas então tampouco o valor da força de trabalho permanece constante. Na produção de uma dada massa de mais-valor, portanto, a diminuição de um fator pode ser compensada pelo aumento do outro. Se o capital variável diminui e, ao mesmo tempo, a taxa de mais-valor aumenta na mesma proporção, a massa do mais-valor produzido se mantém inalterada. Ou seja, se aqui, né, o Mzinho cresce à medida que cai o Vzão, você pode manter essa equação equilibrada no mesmo valor, né? Se, conforme nossa suposição anterior, o capitalista adianta 100 thalers para explorar diariamente 100 trabalhadores, e se a taxa de mais-valor é de 50%, esse capital variável de 100 thalers gera, então, um mais-valor de 50 thalers, ou 100 vezes 3 horas de trabalho. Se a taxa de mais-valor dobra, ou a jornada de trabalho é aumentada não de 6 para 9, mas de 6 para 12 horas, então o capital variável, agora reduzido à metade, 50 thalers, gera igualmente um mais-valor de 50 thalers, ou 50 vezes 6 horas de trabalho. A diminuição no capital variável é, assim, compensável por um aumento proporcional no grau de exploração da força de trabalho. Ou, em outras palavras, a diminuição do número de trabalhadores empregados é compensável por um prolongamento proporcional da jornada de trabalho. Dentro de certos limites, a oferta de trabalho que o capital pode explorar se torna, pois, independente da oferta de trabalhadores. Por outro lado, uma queda na taxa de mais-valor deixa inalterada a massa do mais-valor produzido, toda vez que a grandeza do capital variável ou o número dos trabalhadores empregados aumente na mesma proporção. Aqui a nota 202. Essa lei elementar parece ser desconhecida aos senhores da economia vulgar, que, ao contrário de Arquimedes, acreditam ter encontrado na determinação dos preços do trabalho, por meio da oferta e da demanda, não o ponto para alavancar o mundo de seu eixo, mas para paralisá-lo. No entanto, a compensação do número de trabalhadores empregados ou da grandeza do capital variável por meio de
um aumento na taxa de mais-valor ou do prolongamento da jornada de trabalho tem limites insuperáveis. Qualquer que seja o valor da força de trabalho, se o tempo de trabalho necessário para sustentar o trabalhador é de 2 ou 10 horas, o valor total que um trabalhador pode produzir diariamente é sempre menor que o valor em que estão incorporadas 24 horas de trabalho, menos do que 12 xelins ou 4 thalers, sendo 12 xelins a expressão monetária de 24 horas de trabalho objetivado. Segundo nossa suposição anterior, de acordo com a qual 6 horas diárias de trabalho são necessárias para reproduzir a própria força de trabalho ou repor o valor do capital adiantado em sua compra, um capital variável de 500 thalers, que emprega 500 trabalhadores a uma taxa de mais-valor de 100%, ou com uma jornada de trabalho de 12 horas, produz diariamente um mais-valor de 500 thalers, ou 6 vezes 500 horas de trabalho. Um capital de 100 thalers, que empregue diariamente 100 trabalhadores a uma taxa de mais-valor de 200%, ou com uma jornada de trabalho de 18 horas, produzirá apenas uma massa de mais-valor de 200 thalers, ou 12 vezes 100 horas de trabalho. E seu produto de valor total, equivalente ao capital variável adiantado mais o mais-valor, jamais poderá alcançar a soma de 400 thalers, ou 24 vezes 100 horas de trabalho. O limite absoluto da jornada média de trabalho, que é por natureza sempre menor do que 24 horas, constitui um limite absoluto à reposição do capital variável, reduzido por meio de uma taxa aumentada de mais-valor, ou, em outras palavras, da redução do número de trabalhadores explorados por meio de um aumento no grau de exploração da força de trabalho. Essa segunda lei, mais palpável, é importante para o esclarecimento de muitos fenômenos que decorrem da tendência do capital, que analisaremos mais adiante, de reduzir ao máximo o número de trabalhadores por ele empregados, ao seu componente variável convertido em força de trabalho, e isso em contradição com sua outra tendência de produzir a maior massa possível de mais-valor. Inversamente, se a massa das forças de trabalho empregadas ou a grandeza do capital variável cresce, mas não na mesma proporção da queda na taxa de mais-valor, diminui a massa do mais-valor produzido. A terceira lei resulta da determinação da massa do mais-valor produzido pelos dois fatores, taxa de mais-valor e grandeza do capital variável adiantado. Dados a taxa de mais-valor ou o grupo de exploração da força de trabalho e o valor da força de trabalho ou a grandeza do tempo de trabalho necessário, é evidente que quanto maior o capital variável, tanto maior a massa do valor e do mais-valor produzidos. Se o limite da jornada de trabalho é dado assim como o limite de seu componente necessário, a massa de valor e mais-valor que um capitalista individual produz depende exclusivamente da massa de trabalho que ele põe em movimento. Esta, no entanto, depende, sob dados pressupostos, da massa da força de trabalho ou do número de trabalhadores que ele explora. E esse número, por sua vez, é determinado pela grandeza do capital variável por ele adiantado. Dados a taxa do mais-valor e o valor da força de trabalho, as massas do mais-valor produzido estarão na razão direta da grandeza dos capitais variáveis adiantados. Ora, sabe-se que o capitalista divide seu capital em duas partes. Uma parte ele aplica em meios de produção, e essa é a parte constante de seu capital. Outra parte ele investe em força viva de trabalho, e essa parte constitui seu capital variável. No mesmo modo de produção,
ocorre em diferentes ramos da produção uma divisão diferente entre as partes constantes e variável do capital. No interior do mesmo do mesmo ramo de produção, essa proporção varia conforme a modificação da base técnica e da combinação social do processo de produção. Mas, independente do modo como um dado capital venha a se decompor em suas partes constante e variável, seja a proporção da última para a primeira de 1 por 2, ou de 1 por 10, ou 1 por x, a lei que acabamos de formular não é afetada em nada, pois, de acordo com a análise anterior, o valor do capital constante reaparece no valor do produto, porém não integra um novo produto de valor criado. Para empregar 1000 fiandeiros, de certo são necessários mais matérias-primas, fusos, etc., do que para empregar 100. Mas o valor desses meios de produção adicionais pode subir, cair, manter-se inalterado, ser grande ou pequeno, e ainda assim ele permanece sem influência alguma sobre o processo de valorização das forças de trabalho que os põe em movimento. A lei há pouco enunciada assume, assim, a seguinte forma: as massas de valor e mais valor produzidas por diferentes capitais, com dado valor da força de trabalho e o grau de exploração desta última sendo igual, estão na razão direta da grandeza dos componentes variáveis desses capitais, isto é, de seus componentes convertidos em força viva de trabalho. Essa lei contradiz flagrantemente toda a experiência baseada na aparência. Qualquer um sabe que um fiador de algodão, que calculando a porcentagem do capital total aplicado, emprega muito capital constante e pouco capital variável, não embolsa, por causa disso, um lucro ou mais valor menor do que um padeiro, que põe em movimento muito capital variável e pouco capital constante. Para a solução dessa contradição aparente, são necessários muitos elos intermediários. Do mesmo modo, do ponto de vista da álgebra elementar, muitos elos intermediários são necessários para se compreender que porcentagem pode representar uma grandeza real. A economia clássica, embora jamais tenha formulado essa lei, apega-se a ela instintivamente, porque é uma consequência necessária da lei do valor em geral. Ela tenta salvá-la por meio de uma abstração forçada das contradições do fenômeno. Veremos mais adiante como a escola ricardiana tropeçou nessa pedra. A economia vulgar, que, entre aspas, realmente não aprendeu nada, apega-se aqui, como em tudo, à aparência, contra a lei do fenômeno. Em oposição a Spinoza, ela acredita que a ignorância é uma razão suficiente. Então, aqui algumas notas, né? Mais detalhes sobre isso no livro 4. Não aprenderam nada, nem esqueceram nada, disse Talleyrand sobre os imigrantes aristocráticos que, retornando à França após a restauração do domínio dos Bourbons, tentaram recuperar suas propriedades fundiárias e submeter os camponeses às velhas obrigações feudais. No apêndice, a primeira parte de sua ética, Spinoza diz que a ignorância não é uma razão suficiente. Com isso, ele combate a concepção clerical e teleológica da natureza, que defendia que a vontade de Deus é a causa fundamental de todos os acontecimentos, com base no argumento de que se não conhecem outras causas últimas. Então, o trabalho posto diariamente em movimento pelo capital total de uma sociedade pode ser considerado uma única jornada de trabalho. Se, por exemplo, o número de trabalhadores é de 1 milhão e a jornada de trabalho média de um trabalhador é de 10 horas, a jornada de trabalho social será de 10 milhões de horas. Com uma dada duração dessa jornada de trabalho,
sejam seus limites traçados física ou socialmente, a massa do mais-valor só pode ser aumentada por meio do aumento do número de trabalhadores, isto é, da população trabalhadora. O crescimento dessa população constitui aqui o limite matemático da produção do mais-valor por meio do capital social total. Inversamente, com uma dada grandeza da população trabalhadora, esse limite será constituído pelo prolongamento possível da jornada de trabalho. No próximo capítulo, ver-se-á que essa lei vale apenas para a forma de mais-valor de que tratamos até este momento. Aqui, nota 204. Né? O trabalho de uma sociedade, isto é, o tempo empregado na economia, representa uma dada grandeza, digamos, de 10 horas diárias, de 1 milhão de pessoas, ou 10 milhões de horas. O capital é limitado em seu crescimento. Em cada período, esse limite consiste na extensão real do tempo empregado na economia. Aqui tem o ensaio, mas não tem o autor. Não sei se ele está falando aqui do Ricardo, né? Que ele citou anteriormente. Da consideração da produção do mais-valor que realizamos até agora, resulta que nem toda quantia de dinheiro ou valor pode ser convertida em capital, pois para isso pressupõe antes um determinado mínimo de dinheiro ou de valor de troca nas mãos do possuidor individual de dinheiro ou mercadorias. O mínimo de capital variável é o preço de custo de uma força de trabalho individual que, para obtenção de mais valor, é consumida dia a dia durante o ano inteiro. Se esse trabalhador possuísse seu próprio meio de produção e se contentasse em viver como trabalhador, bastar-lhe o tempo de trabalho necessário para a reprodução de seus meios de subsistência, digamos, 8 horas por dia. Ele só precisaria, portanto, dos meios de produção para 8 horas de trabalho. Já o capitalista, que o põe para executar, além dessas 8 horas, digamos, o mais trabalho de 4 horas, necessita de uma quantidade de dinheiro adicional para o fornecimento dos meios de produção adicionais. Segundo nossa suposição, no entanto, ele teria de empregar 2 trabalhadores para poder viver do mais valor apropriado diariamente como um trabalhador, isto é, para poder satisfazer suas necessidades básicas. Neste caso, a finalidade de sua produção seria a mera subsistência, e não o aumento da riqueza, e esta última é o pressuposto da produção capitalista. Para que pudesse viver 2 vezes melhor do que um trabalhador comum e converter a metade do mais-valor produzido em capital, ele teria de multiplicar por 8 tanto o número de trabalhadores quanto o mínimo do capital adiantado. No entanto, ele mesmo pode, tal como o seu trabalhador, tomar parte diretamente no processo de produção, mas então ele será apenas um intermediário entre o capitalista e um trabalhador, entre aspas, pequeno patrão. Certo grau de desenvolvimento da produção capitalista impõe que o capitalista possa aplicar todo o tempo durante o qual ele funciona como capitalista, isto é, como capital personificado, à apropriação, e assim ao controle do trabalho alheio e à venda dos produtos desse trabalho. Aqui, nota 205. O agricultor não deve depender de seu próprio trabalho, e se assim o fizer, ele sairá perdendo, em minha opinião. Sua atividade deveria consistir na supervisão de todo. Ele tem de atentar para seu debulhador, pois, do contrário, em breve se desperdiçará o salário pago pelo cereal que não foi debulhado. Do mesmo modo, tem de ser vigiados os ceifeiros, segadores, etc.
Ele tem de conferir constantemente suas cercas, tem de cuidar para que nada seja negligenciado, o que acontecerá caso ele se limite a um único ponto. Aqui, Arbuthnot, né? Esse não conheço, esse escrito é muito interessante. Nele pode-se estudar a gênese do agricultor capitalista, ou agricultor mercantil, como ele é expressamente chamado, e escutar sua autoglorificação em contraste com o pequeno agricultor, cuja atividade é essencialmente dedicada à subsistência. Entre aspas, a classe capitalista é liberada, de início parcialmente e por fim totalmente, da necessidade do trabalho manual. Aqui um texto Richard Jones aqui. Bom, as corporações de ofício da Idade Média procuraram impedir pela força a transformação do mestre artesão em capitalista, limitando a um máximo muito exíguo o número de trabalhadores que um mestre individual podia empregar. O possuidor de dinheiro ou de mercadorias só se transforma realmente no capitalista quando a quantidade desembolsada para a produção ultrapassa em muito o máximo medieval. Aqui, como na ciência da natureza, mostra-se a exatidão da lei, descoberta por Hegel em sua lógica, de que alterações meramente quantitativas, tendo atingido um determinado ponto, converte-se em diferenças qualitativas. Nota 205. A teoria molecular, aplicada na química moderna e desenvolvida cientificamente pela primeira vez por Laurent e Gerhardt, não se baseia senão nessa lei. Aqui, abre colchetes, adendo à terceira edição. A título de esclarecimento desta nota, bastante obscura para quem não é químico, observamos que o autor se refere aqui a séries homólogas dos compostos de hidrocarbonetos, assim denominados pela primeira vez por Carl Hegard, em 1843, possuindo cada delas uma fórmula algebraica própria de composição. Assim, a série das parafinas CnH2n mais 2, a dos álcoois normais CnH2n mais 2O, a dos ácidos dos graxos normais CnH2nO2 e muitas outras. Nos exemplos anteriores, a simples adição quantitativa de CH à forma molecular forma a cada vez um corpo qualitativamente diferente. Sobre o papel superestimado por Marx, de Laurent e Gerhardt na determinação desse fato importante, etc., aqui a situação, né? Então, mais um ponto é a transformação qualitativa através da transformação quantitativa, certo? O mínimo de quantidade de valor que o possuidor individual de dinheiro ou mercadorias tem de dispor para metamorfosear no capitalista varia de acordo com os diferentes estágios de desenvolvimento da produção capitalista. E num dado estágio, diferente em diferentes esferas da produção, de acordo com suas condições técnicas específicas. Certas esferas da produção requerem, já nos primórdios da produção capitalista, um mínimo de capital que ainda não se encontra nas mãos dos indivíduos isolados. Isso leva, em parte, ao subsídio estatal a tais particulares, como na França de Colbert e em muitos estados alemães até a nossa época. Em parte, a formação de sociedades com monopólio legal para explorar certos ramos da indústria e do comércio, as precursoras das modernas sociedades por ações. Então, nota 206. Martinho Lutero chama as tais instituições de a sociedade monopólia. Aqui, acho que já estamos chegando ao final já do capítulo.
Não nos ocuparemos em detalhes com as modificações que a relação entre capitalista e trabalhador assalariado sofreu no curso do processo de produção, tampouco com as determinações subsequentes do próprio capital. Cabe apenas aqui destacar alguns pontos principais. No interior do processo de produção, o capital se desenvolveu para assumir o comando sobre o trabalho, isto é, sobre a força de trabalho em atividade, ou, em outras palavras, sobre o próprio trabalhador. O capital personificado, o capitalista, cuida para que o trabalhador execute seu trabalho ordenadamente e com o grau apropriado de intensidade. O capital desenvolveu-se, ademais, numa relação coercitiva, que obriga a classe trabalhadora a executar mais trabalho do que o exigido pelo círculo estreito de suas próprias necessidades vitais. E como produtor da laboriosidade alheia, extrator de mais trabalho, explorador de força de trabalho, o capital excede em energia desmedida e eficiência todos os sistemas de produção anteriores, baseados no trabalho direto compulsório. Inicialmente, o capital subordina o trabalho conforme as condições técnicas em que historicamente o encontra. Portanto, ele não altera imediatamente o modo de produção, razão pela qual a produção de mais valor, na forma como consideramos até agora, mostrou-se independente de qualquer mudança do modo de produção. Ela não era menos efetiva nas obsoletas padarias do que nas modernas fiações de algodão. Observando-se o processo de produção do ponto de vista do processo de trabalho, o trabalhador se relaciona com os meios de produção não como capital, mas como mero meio e material de sua atividade produtiva orientada para um fim. Num curtume, por exemplo, ele trata as peles como seu mero objeto de trabalho. Não é para o capitalista que ele curte a pele. Diferentemente de quando observamos o processo de produção do ponto de vista do processo de valorização. Os meios de produção convertem-se imediatamente em meios para a sucção de trabalho alheio. Não é mais o trabalhador que emprega os meios de produção, mas os meios de produção que empregam o trabalhador. Em vez de serem consumidos por ele como elementos materiais de sua atividade produtiva, são eles que o consomem como fermento de seu próprio processo vital. E o processo vital do capital não é mais do que seu movimento como valor que valoriza a si mesmo. Fornos de fundição e oficinas que permanecem parados à noite, sem sugar trabalho vivo, são simples perda para o capitalista. Por isso, fornos de fundição e oficinas de trabalho constituem, entre aspas, um direito de exigir trabalho noturno, fecha aspas, das forças de trabalho. A simples transformação do dinheiro em fatores objetivos do processo de produção, em meios de produção, converte estes últimos em títulos legais e compulsórios ao trabalho e mais trabalho alheios. De que maneira essa inversão peculiar e característica da produção capitalista, essa distorção da relação entre trabalho morto e vivo, entre valor e força criadora de valor, reflete-se na consciência dos cérebros capitalistas, é finalmente evidenciada por mais um exemplo. Durante a revolta dos fabricantes ingleses de 1848 e 1850, um cavalheiro extremamente inteligente, entre aspas, chefe da fiação de linho e algodão em Paisley, uma das firmas mais antigas e respeitáveis do oeste da Escócia, a companhia Carlyle, Filhos e Companhia, que existe desde 1752 e é dirigida pela mesma família geração após geração, fecha aspas, publicou no Glasgow Daily Mail de 25 de abril de 1849 uma carta sob o título O Sistema de Revezamento, em que se podem ler, entre outras, a seguinte passagem grotescamente ingênua. Que abre aspas para a passagem. Vejamos agora os males que decorrem de uma redução do tempo de trabalho de 12 para 10 horas. Eles chegam ao dano mais sério das perspectivas e da propriedade do fabricante.
Se ele, entre parênteses, quer dizer, sua mão de obra, trabalha 12 horas e é limitado a 10, então cada 12 máquinas ou fusos em seu estabelecimento encolhem para 10. E se ele quisesse vender sua fábrica, eles seriam avaliados apenas como 10, de modo que em todo o país uma sexta parte do valor de cada fábrica seria subtraída. Para esse cérebro hereditariamente capitalista do oeste da Escócia, o valor dos meios de produção dos fusos confunde-se tanto com sua capacidade de, como capital, valorizar a si mesmo, ou engolir diariamente uma determinada quantidade de trabalho alheio gratuito, que o chefe da Carlyle Cia, companhia, realmente imagina que, com a venda de sua fábrica, lhe será pago não o valor dos fusos, mas, além dele, sua valorização, ou seja, não só o trabalho neles contido e necessário para a produção de fusos do mesmo tipo, mas também o mais trabalho que eles ajudam a extrair diariamente dos bravos escoceses ocidentais de Paisley, e, justamente por isso, ele pensa que se a jornada de trabalho encolher 2 horas, o preço de venda de 12 máquinas também será reduzido para o preço de 10. Aqui, duas notas, né, 207 e 208. Aqui, um dos reportes, né, dos inspetores de fábrica, né, de 30 de abril, é uma fonte bastante usada aqui por Marx. Mesma coisa. 208. O inspetor de fábrica Stuart, também escocês, e ao contrário dos inspetores de fábrica ingleses, totalmente dominado pelo modo de pensar capitalista, observa expressamente que essa carta que ele incorpora em seu relato é a informação mais útil feita por qualquer um dos fabricantes que utilizam o sistema de revezamento, e a mais bem concebida para remover os preconceitos e reservas contra aquele sistema. Então, ficamos aqui com o capítulo 9, e quem quiser pode traduzir aqui os escritos de Marx. Você é a pessoa mais indicada, cara. Você que está na Alemanha aí, ó. Rapaz, bom, aqui a imagem está complicada, hein? E aí, comentários, dúvidas, divagações, críticas? Vai lá, Ian. Vai lá, Ian. Não, vou começar que eu vou colocar a questão mais simples, né? Que esse capítulo é pesado, hein? Tem 45 minutos de uma leitura densa, né? E as categorias já refinadas aqui, né? A minha pergunta eu acho que é mais simples, assim. Eu só queria entender o que é esse capital adiantado que ele fala, né? Isso que eu acho que eu não entendi, né? O capital antecipado, adiantado, o que é isso, né? O que ele chama disso, né? De onde que vem isso? Essa que é a minha pergunta. Se vocês puderem me ajudar, né? Aí o capitalista, né, quando ele vai, vamos dizer assim, iniciar a sua produção, ele tem que ir ao mercado e comprar os meios de produção e a força de trabalho, correto? Ele tem que comprar lá um thaler para cada trabalhador e os fios de algodão lá, os fios de algodão. Então ele tem que adiantar, ou seja, pagar antes, literalmente, o valor dessa mercadoria. Isso em ouro, né? Que é uma questão do dinheiro, né? Então
Aí você já tem uma série de pressupostos, existência do mercado, etc. E daí, uma coisa importante que ele vai trazer aqui como pano de fundo, mais do que efetivamente a análise, é que ele vai dizer, olha, cada unidade capitalista existe um valor mínimo, né? Então, quando ele está lhe dando aquele exemplo de que o capitalista, se ele quiser viver com um padrão de vida que é o dobro de um trabalhador, numa taxa de exploração de 50%, e ainda reinvestir metade do que ele gera, ele precisa de 8 trabalhadores, né? Ou seja, cada trabalhador produz o suficiente para si e mais meio, né? Então, é uma matemática aqui. O capitalista quer viver com o dobro disso. Então, são 4 trabalhadores para isso. E ele tem que reinvestir metade do capital variável para crescer o negócio. Então, ali são os 8 trabalhadores. Então, aqui ele está, de uma certa forma, colocando esse padrão da escala mínima. E é interessante que é ali onde ele faz a conexão com o argumento do Hegel. Ele vai dizer, uma simples adição quantitativa é uma mudança qualitativa. Porque se o trabalho... Imagina o que ele diz lá, o pequeno patrão. Ele trabalha o pequeno patrão e mais um trabalhador. Esse pequeno patrão, ele não é qualitativamente muito diferente do próprio trabalhador, né? Ele não tem talvez tenha um padrão de vida marginalmente melhor, né? À medida que ele adiciona novos trabalhadores à sua oficina, à sua fábrica, esse pequeno patrão, ele começa a dedicar todo o seu tempo ao ofício do capitalista. Então, pela adição quantitativa, ele se tornou uma coisa diferente, né? Ele levou a sua transformação. Assim como, né, as estruturas, né, da sociedade, elas vão se mudando por essas modificações quantitativas, né? Hoje, não sei, talvez um bom exemplo, mas não sei, tem um vaso aqui. Há 100 anos atrás, se você quisesse fazer um vaso de vidro aqui, só para dar um exemplo, tem um vaso aqui. Talvez você ia comprar um forno, ia ter ali que investir algum dinheiro no treinamento, ia ter lá 4, 5 funcionários que fariam vaso, você venderia na sua cidade. Hoje, esses vasos são todos comprados em grandes lojas de departamento, né? Isso aqui acho que eu comprei, provavelmente comprei na IKEA, que é uma loja gigantesca de móveis aqui, que tem pela Europa, porque é muito mais barato, né? Então, assim, se você vai fazer vaso, você pode até fazer na sua casa, mas você vai vender na feirinha de final de semana e você não vai viver, você não vai ser um capitalista. Então, o que eu estou querendo colocar? Que essa mudança da quantidade que se torna uma nova qualidade é um movimento que altera a estrutura do modo de produção. Então, essa transição histórica que ele está colocando, né, eu acho que tem a ver com isso. E vamos dizer assim, e tudo se resume nessas equações, né? Então, qual que é a força de trabalho, o grau de exploração e o número de trabalhadores? Então, o Marx já deu uma dica aqui, ó. Como é que é? 1 milhão de trabalhadores a 10 horas de jornada diária. A jornada dessa economia
São 10 milhões de horas, né? Essa é a escala da organização. Então, para você ampliar o mais valor produzido, você tem que mexer nessas alavancas. Eu consigo, eu tenho que aumentar o grau de exploração. Se eu não tenho, ou eu tenho que crescer a população, né? Essas são as formas do capital valorizar a si mesmo. Beleza? Então, acho que o Caio explicou bem aí, né? Acho que esse capítulo é um capítulo que está finalizando a sessão 3, né? A sessão da mais-valia absoluta. Ele já está preparando aí para a discussão da mais-valia relativa, né? E essa distinção é importante entre, vamos dizer, a magnitude absoluta da mais-valia, que expressa a exploração do trabalhador coletivo como um todo, né? Que é a massa de mais-valia, né? E aí está a equação aí, né? Que difere da taxa de mais-valia, né? Que é o M sobre o V ali, que é a taxa. E o Marx vai demonstrando aí as 3 leis, né? Ele vai falar aí de 3 leis, que é basicamente uma como consequência da outra, né? Como é que se compensa, né? Vamos dizer assim, uma redução da quantidade de trabalhadores, um aumento da massa de mais-valia, e, né, desde que mantenha constante a taxa de exploração. Então, esse capítulo é um capítulo importante, né? E esse capítulo é um capítulo que está numa das polêmicas, não esse capítulo, mas os 2 conceitos que aparecem aí, nesse conceito de massa e taxa de mais-valia, na polêmica mesmo sobre crise do Roberts e do Harvey, né, tem uma polêmica aí que é em torno dessas 2 categorias, né? Se está aumentando a massa ou diminuindo, se está aumentando ou diminuindo a taxa de mais-valia, se a taxa de mais-valia tem que permanecer constante para cair a taxa de lucro e tal. Não é? E são conceitos complexos, esses 2 conceitos, né? Mas vamos dizer assim, se refere a esse processo, essa magnitude absoluta, né? Que aí é o exemplo que ele dá a partir de Hegel, né? A transformação quantitativa em qualitativa, né? É que essa massa absoluta de mais-valia vai se transformar numa taxa de mais-valia, e qual que é a relação dessas 2 variáveis aí, né? E prepara o capítulo, né, porque o capitalista ele pode diminuir, vamos dizer assim, a quantidade de trabalhadores e a jornada, e mesmo assim aumentar a taxa e a massa de mais-valia, não é? Que é o que a gente vai ver na próxima sessão, que é a mais-valia relativa. Não é? Então, esse capítulo é um capítulo que está preparando, introduzindo o terreno, né, para a subordinação real do trabalho ao capital, né? Até aqui a gente está analisando, vamos dizer assim, a subordinação formal do trabalhador ao capital. Então, no próximo capítulo aí, a gente já adentra mais nessa subordinação completa do trabalho ao capital, né? Em vez da gente se servir das máquinas para o desenvolvimento humano, as máquinas que vão servir da força de trabalho para a valorização do capital, né? É um capítulo diferente dos outros, né? Embora as referências literárias fiquem nas notas, que tem essas fórmulas e tal, mas é de suma importância essa distinção aí. Esse era o meu comentário. Me parece que ele deixa, nesse capítulo, ele deixa constante o desenvolvimento das forças produtivas, né? Ele mantém essa variável como constante. E o fato da quantidade se transformar em qualidade é exatamente esse salto das forças produtivas, né? O salto das forças produtivas, ela é responsável pela modificação do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, né? Quer dizer, o jeito de você aumentar o mais-valor implica numa transformação das relações sociais, né? Isso, uma coisa muito interessante desse exemplo
é o fim da escravidão no Brasil, né? Quer dizer, foi um caso prolongado, né? Desde o fim do tráfico negreiro oficial de 1831 e oficioso, depois oficial em 1850, com o desenvolvimento das forças produtivas do café, da cafeicultura, o trabalho escravo já não se adaptava mais à produção. Quer dizer, era preciso um nível superior de mão de obra para poder acompanhar o desenvolvimento das forças produtivas no cultivo do café até a sua exportação. Então, foi o desenvolvimento das forças produtivas que alterou uma relação social, que era o escravagismo no Brasil. Houve uma aceleração motivado pelas modificações tanto dos engenhos de açúcar, quanto na cafeicultura, onde o trabalho escravo já não dava conta, né? Então, essa modificação, esse salto qualitativo das forças produtivas modifica as relações sociais, né? Eu acho que tem dois textos assim sobre Brasil que eu acho bem interessante, né, que trabalha isso. Um é esse aqui do Wilson Cano, deixa eu parar aqui ver se consigo, que ele fala sobre raiz da concentração industrial em São Paulo. Isso aqui foi uma das primeiras leituras que eu tive na faculdade de economia, lá na Unicamp, né? Então, ele vai mostrar justamente como que o café, ele altera essas relações de produção, né? Porque o café, ele vem associado às ferrovias e a uma certa indústria primária e ao capital financeiro, né? Porque o café, primeiro, ele tem a questão da ferrovia, então você tem que desenvolver uma indústria, pelo menos para manutenção ali, né, das ferrovias, né? E uma indústria têxtil, né, que é a indústria dos sacos de café. Essa é uma das primeiras, vamos dizer assim, dos primórdios da indústria, e isso traz junto com o café, né? Então, aqui o Wilson Cano, aqui, esse texto aqui é bem famoso, pelo menos na Unicamp todo mundo lê, né? E aí, efetivamente, a raiz, né, e o café também, como ele era exportado, você tem a chegada de alguns bancos, né, e corretoras, principalmente vão ter lá na Bolsa do Café em Santos, essas coisas. Você começa a desenvolver o capital financeiro no Brasil a partir dessa industrialização do café, né? Esse é um vetor importante. E é muito interessante você ler o livro lá do Florestan Fernandes, né? A Revolução Burguesa no Brasil, que ele vai, vamos dizer assim, defender, né? Porque tem todo esse debate de tipo, o Brasil passou pela Revolução Burguesa, o Brasil não teve, né, etc e tal. Enfim, mas a posição do Florestan, e eu acho que o mais importante não é necessariamente a conclusão, a posição dele, mas o debate que ele faz no livro de como esse desenvolvimento no Brasil, ele sempre foi voltado para fora, né? Para a exportação do café, né? Então, a formação da classe média financeira e burguesa no Brasil, ela sempre se deu como orientação
ao setor agroexportador, né? Então, aí, isso vai sempre determinar o desenvolvimento, vamos dizer assim, do capitalismo no Brasil, né? Mas que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui, né, nesse capítulo, assim. Enfim, fica aí o comentário. Ele fala, se você quiser dobrar o mais valor, você tem que dobrar o número de homens, né? Sim, em tese, né? Na agricultura. Agora tem uma coisa muito interessante que na economia neoclássica, você tem a lei dos rendimentos marginais decrescentes, né? E a lei dos rendimentos marginais decrescentes vem exatamente desse exemplo rural, né? Se você aumenta o número de trabalhadores agrícolas dentro de uma propriedade, o rendimento vai baixar. O rendimento marginal, quer dizer, do entrante, né, ele vai ser menor do que o anterior. Isso é uma máxima, e isso contradiz o salto qualitativo em relação ao aumento da quantidade, que o Marx fala, porque nessa afirmação da lei dos rendimentos marginais decrescentes, você tem você tem como constante, nem como constante no caso da agricultura, a tecnologia usada, né? Quer dizer, os meios de produção. Então, se você alterar a tecnologia, você acaba com essa lei dos rendimentos decrescentes. E, na verdade, hoje em dia, se você pensar nas plataformas computacionais, o, o, você tem um aumento praticamente infinito do rendimento, do rendimento marginal, porque o custo do capital é relativamente constante, exceto na inteligência artificial, que você precisa de aquecer, né? Mas como a máquina ficou virtual, né? Ela não é mais real, né? Então, mesmo esse conceito sofre uma mudança radical, né? Então, só para fazer um paralelo entre a teoria clássica, neoclássica, né, dos rendimentos marginais decrescentes, e esse salto qualitativo que o Marx fala, que, segundo a lei, vai ser tratado no capítulo seguinte, né? Eu acho que a próxima sessão é um golpe de morte na lei dos rendimentos decrescentes. É. Justamente essa mudança qualitativa, ela implica rendimentos crescentes, né, a partir do desenvolvimento da produtividade. O Rubin tem um texto, que é aquela história do pensamento econômico do Rubin, ele fala que a lei dos rendimentos decrescentes, ela era um dos aspectos mais débeis da formulação do Ricardo, só que o Ricardo aplicava só a agricultura. E aí a economia neoclássica, ela generaliza, né, para todos os ramos, né? Só que, de fato, a realidade desmente constantemente essa ideia. Nós deu o nosso horário, então, mais alguma questão não havendo, a gente volta na semana que vem. Beleza. Não, só ia comentar, só que essa questão o problema da aplicação da lei dos rendimentos decrescentes é que você está pegando o setor mais atrasado da economia e colocando ele na frente do processo econômico, desenvolvimento econômico, né? Como se fosse a agricultura que estivesse dirigindo o crescimento econômico e não a indústria, né? Que não está sujeita a essa lei. É. Enfim.